Muito bem, vamos falar de esporte para você que nos acompanha. Ontem foi noite de Libertadores, a Caliandra vai falar mais com a gente sobre isso agora. Boa tarde, Caliandra. Pode ir para contracapa direto aqui, Marcão. Boa tarde, porque Leandro. boa tarde, eu te falei antes, né? É que eu tava esperando É que é o terminar de costume. falar, né? Então... Muito bem. Ó, Caliandra, vamos falar do Grêmio e Libertad ontem, porque o destaque dessa partida, sem dúvida, foi o Tardelli. Ele que passava por uma crise no Grêmio, não tinha emplacado ontem, agora vai, né? Agora esperamos que ele vá, né? Porque assim, nas últimas semanas envolveu essa polêmica relacionada ao Tardelli, principalmente pelo fato dele não estar dando aquilo que se espera de um atacante, porque ele veio com fama aí de ser um matador, principalmente depois que ele vestiu a camisa de grandes clubes brasileiros, deu um atrito em relação a ele e a diretoria, tanto trocação de farpas de um lado e do outro, depois ele acabou abraçando o presidente, acabou pedindo desculpas, e ontem as substituições do Renato deram certo, porque os dois gols que foram marcados foram por jogadores que estavam no banco de reserva. A primeira substituição aconteceu com o Diego Tardelli e depois a segunda com a entrada do David Braz. Então aí o Diego Tardelli foi muito feliz em relação ao seu primeiro gol, que também teve participação do David Braz. Depois de uma cobrança de escanteio, o Kahneman acabou aí desviando, a bola sobrou ali entre os dois jogadores e o Tardelli foi muito feliz na finalização, um belo voleio, marcou um belo gol e depois novamente a bola parada foi destaque na arena como o gol do David Braz, novamente depois em uma cobrança de Alisson. E foi uma partida bastante tensa também, né, pelo fato do Jeromel ter sido expulso ainda no início do segundo tempo, mas o Grêmio conseguiu administrar muito bem a partida. O Kahneman ali deu um suporte esperado pela torcida, mas também em relação à dificuldade que tinha o jogo, porque qualquer desatenção em relação à partida poderia sobrar aí um contra-ataque para que a equipe do Libertad fizesse o gol. Muito bem. Bom, e agora como é que fica? A dupla Grenal tem já jogo pela Campeonato Brasileiro no fim de semana? Tem sim, Marcão. Vamos abrir o site da Confederação Brasileira, por favor. Enquanto o Marcão vai preparando lá, vamos falando de outros destaques por aqui. Nós temos as informações do tênis. Isso, porque a seleção do Rio Grande do Sul foi campeã das Copas das Confederações e tem um destaque para um tenista erechinense, né, o Guilherme, que ele ainda tem aí, tá entrando acho que na fase da adolescência, né, tem uns 13, 14 anos e está aí participando da competição. E nós temos destaques do Rally. Isso, porque aqui já está acontecendo o Rally lá em Lençóis Paulista e trouxemos destaque aqui para a dupla arechinense aí que tem como navegadora a Bia Giaretta, né? A Bruna Giaretta, na verdade. Então aí nós trouxemos como destaque isso. Muito bem. Olha, vamos lá, tá pronto o Campeonato Brasileiro, Marcão? Bota na sua tela aí, porque a gente vai ver os jogos da dupla Grenal neste fim de semana. Como é que tá? Vamos começar, já aparece o Inter aqui na nossa tela, tem jogo no sábado. Tem. Então assim, o Inter tá em sexto colocado na tabela em relação aos resultados da última rodada. Ele acabou aí perdendo 2 posições porque estava no G4 da competição e agora vai enfrentar o Ceará no Beira-Rio amanhã, sábado, às 19 horas. O Inter que também aí acabou dando uma folga ontem para os seus jogadores e devem retornar aos treinos hoje no Beira-Rio. E em relação ao Grêmio, vamos baixar aqui mais um pouquinho, porque o Grêmio está em 11º colocado. Décimo, aqui pra cima. 11º colocado. E, Marcão, vamos achar o jogo do Tricolor que vai ser aqui. no domingo, na segunda-feira, na verdade, contra o CSA, lá fora, né, fora da arena, às 20 horas. Então, assim, é um jogo um pouquinho difícil, principalmente por causa da situação do CSA. Não está tão confortável assim na tabela, então talvez é uma equipe que vá para tudo ou nada. Então o Grêmio tem que aproveitar aí os contra-ataques, aproveitar as sobras que a equipe vai deixar em campo. E ainda também tem aí em relação à dúvida, né, em relação aos jogadores que vão estar aí em campo por causa justamente do jogo que foi em relação ontem lá na Arena do Grêmio. Muito bem. E o nosso Ipiranguinha? O que tem aí pela frente? Bom, o Ipiranga entra em campo amanhã, às 16 horas, contra Tombense, lá em Tombos. Então o Ipiranga também está naquela situação de vamos nos classificar ou não. Porque é um jogo muito importante, tendo em vista também que eles acabaram perdendo no primeiro turno contra Tombense aqui em Erechim. Então, conquistar esses pontos fora vão deixar a equipe ainda naquele sonho de conseguir uma classificação à próxima fase. Os jogadores aí viajaram ontem em relação a Tombos, chegaram ontem no finzinho da tarde, então hoje também devem realizar aí o primeiro treino e o técnico Fabiano também aí vai ter à sua disposição jogadores importantes que estavam suspensos em relação ao último jogo que foi aqui no Colosso. Muito bem, vamos passar para a página 23, Marcão, que a gente continua falando de esporte, vamos falar de seleção feminina e daí já tem uma nova técnica a seleção? Olha, foi anunciado de uma forma surpresa, por quê? Porque na quarta-feira a FIFA deu o furo
passou à frente da CBF e anunciou a Pia como a nova técnica da seleção. E somente na tarde de ontem que a CBF acabou aí confirmando. A Pia, Leandro, para quem não conhece muito, ela é bicampeã olímpica, como os Estados Unidos, conquistou 2008 e 2012. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, conseguiu a prata. E também em 2012, ela recebeu a bola de ouro como melhor técnica de futebol feminino. Então, ela tem muito a contribuir para a seleção brasileira, principalmente depois das críticas que a Confederação acabou recebendo durante a Copa do Mundo e também após o término. Então, a vinda da Pia tem muito a acrescentar. Ela é uma conhecedora do futebol feminino, ela sempre jogou, foi uma excelente jogadora, conquistou diversos títulos, entre eles a Eurocopa. Então, ela tem tudo para dar certo. E nós trouxemos também duas opiniões, uma da Rafaela e também da Thalita Lorenzetti, que é aqui de Erechim, que são duas defensoras do futebol feminino. Então elas falaram um pouquinho aí em relação à sua experiência e também o que elas esperam aí desse novo começo do futebol feminino no país. Muito bem, tá aí os destaques. Vamos falar para encerrar do Atlântico. Como é que tá o Galo? Bom, o Galo entra em quadra, na verdade, né? Amanhã, às 20h15 no Caldeirão do Galo. Então, assim, essa vai quase no mesmo horário que o Ipiranga. O Ipiranga, na verdade, vai ser de tarde, às 16 horas. Isso, e assim, jogam no sábado e na segunda-feira realiza uma última partida antes da Taça Brasil. Então aí são os últimos 2 desafios do Atlântico antes de disputar a taça. E no fim de semana também você vai conferir uma matéria em relação ao Gregory, que é aí o reforço do Atlântico para essa temporada, né? Chegou o início do ano e ele vai disputar, Leandro, a sua primeira Taça Brasil. Então ele falou um pouquinho aí das suas expectativas em relação à competição, o que ele espera e também aí em relação aos adversários do Atlântico, né? Porque tem time forte da Liga Nacional e tem time que já chega como favorito da competição. E o Careca está restabelecido? Será que vai para a Taça Brasil ou não? Olha, pelo que deu a entender, ele ainda está se recuperando. Então aí talvez os primeiros jogos, aí o Jackson, que também é um bom goleiro, que também vem se destacando nos últimos jogos, seja titular em relação à competição. Muito bem, são os destaques do esporte de hoje? Também voltamos na segunda. Bom fim de semana para você.